Como no projeto a gente teve, eu acho que o projeto teve essa força e tá tendo essa, como posso dizer, a participação das pessoas que participaram do primeiro parte dele, por conta desse vínculo que a gente criou com vocês, com você, com a Cris, com a Lê também, com todo mundo que fez o projeto acontecer e que participava, que demonstrava interesse no que a gente tinha a dizer, no que a gente tinha a falar, o que a gente tinha para mostrar. E eu acho que se todos os professores fossem atenciosos, tivessem esse interesse, demonstrassem que estão ali para você, eu acho que não teria tanto problema de abandono escolar, eu acho que as relações entre professor e aluno seriam muito maiores. Eu concordo com você, Vini, porque quando a gente para escutar o outro, e é uma escuta verdadeira, não é para eu escutar, para eu poder elaborar o que eu quero dizer, me entende? Sim. Eu estou escutando porque eu estou prestando atenção em você. Porque você é importante para mim. Porque aquilo que você está dizendo tem valor. E isso se faz em relações, né, das mais simples às mais complexas. E por que eu digo isso? Porque a forma em que você se coloca para o outro, que você se coloca disponível para o outro, é que a gente pode atingir esse nível de vínculo que a gente conseguiu aqui, com vocês, com os demais que participam do projeto. E nessa frequência maior que a gente está tendo. Exatamente. Então, com certeza é isso. É uma escuta, é um prestar atenção, é o reparar o outro. Puxa, o outro, será que está com algum problema? Né? Oi? É um cuidado, né? Cuidar do outro. Exatamente. Sim, exatamente. Até porque, sabe, o que eu... Aí vocês já entrando na área de saúde mental, dessa questão até do próprio autoconhecimento. Hoje, os jovens, isso não sou eu que digo porque eu não sou sociólogo, né, não sou um cientista social, mas hoje o que mais se entra em pauta, o que mais se entra em debate é justamente essa insegurança do jovem, é justamente questões ligadas à saúde mental do jovem. E eu acho que, e a gente diz que isso, né, isso é quase que um consenso, que isso acontece por conta das redes sociais, por conta do jovem estar exposto, né, sempre expondo a sua vida nas redes sociais. E eu acho que uma das coisas que mais falta na escola hoje é trabalhar a saúde mental, é trabalhar as competências emocionais, porque o Vez e Voz, ele é, como que eu posso dizer, ele é um acaso. Ele apesar de tudo que representa, apesar de ser uma iniciativa pró-alunos, pró-educação, saúde mental, eu acho que isso deveria ser algo generalizado. Eu acho que o Vez e Voz, eu acho que dar ao aluno a chance de falar, a chance de se expressar e poder, assim, né, os profissionais, digamos, os profissionais da área da saúde mental, da área da psicologia, conseguir trabalhar essas inseguranças, conseguir trabalhar esses problemas que hoje, né, a gente está vendo se desenrolar, mas isso daí a gente pode pegar, o Bauman diz, né, no livro Modernidade Líquida, que isso vai vir desde a década de 80, década de 90. Mas hoje a gente vê o ápice dessa insegurança dos jovens e como isso vai afetar a vida deles, como que isso vai afetar o desempenho que eles vão ter depois que saírem da escola. Sendo que, se a escola se prepara o jovem, prepara a criança para o mercado de trabalho, prepara, entre aspas, para o mundo, uma das coisas que é mais cobrada, uma das coisas que são mais cobradas nas empresas, ou enfim, em qualquer lugar, e no ambiente social em si, atualmente, são competências emocionais, são posturas emocionais, são questões emocionais que você, por conta de coisas que você tem no seu dia a dia, por conta da sociedade, que está cada vez mudando, por conta dessas incertezas, né, que o Bauman também vai trabalhar no livro dele. Então, o que falta hoje nas escolas, na minha opinião, é a saúde mental. E eu queria saber o que vocês, né, pessoas que são formadas em pedagogia, que trabalham muito com a saúde mental, o que vocês acham sobre isso? O que além da saúde mental, quais são outras matérias, ou enfim, outros assuntos que deveriam ser mais trabalhados nas escolas e não acasos, que nem o Vez e Voz? Eu acho que, só pra complementar, eu acho que não tem como a gente se formar em algo, a gente saber lidar com algo, se nós como pessoas, não soubermos lidar com nós mesmos, sabe? Exatamente, perfeito. Não adianta de nada. Sim. Excelente, menino. Eu estava aqui pensando, enquanto vocês estavam construindo o pensamento de vocês, uma coisa que a gente observa muito, estando na área da educação,
são alguns degraus que não são muito bem colocados para o desenvolvimento da criança. Quando a criança muitas vezes entra na escola, na fase da educação infantil, ela percebe um universo mágico, árvore, balanço, tanque de areia, é onde a gente está falando aí a maioria das escolas podem proporcionar. Quando ela chega no ensino fundamental, aquilo cai por água abaixo. Ela é proibida de fazer uma brincadeira, ela é proibida de se expressar da maneira como ela queria, e na educação infantil ela tem uma liberdade maior, porque aí entram-se os conteúdos programáticos para tais matérias e disciplinas. O que eu falo, que eu percebo muito, é a transição para essas fases, elas são feitas de maneira brusca e incoerentes com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente prevê para um bom desenvolvimento dos alunos. Então, muitas vezes, a gente pega jovens aborrecidos com a escola porque são mal compreendidos, porque não são escutados, e muitas vezes acontece o abandono ou a evasão por um desses motivos. Existem N motivos para abandono e evasão, mas estou colocando aqui um deles. O que eu vejo sobre a inteligência emocional, o estudo dela e também o aprendizado, é que poderia ser colocado na escola, mas não como uma disciplina. Isso é a minha opinião, tá? Porque disciplina na escola é avaliado e a competência emocional ela não pode nem deve ser avaliada. Mas acredito eu que se a gente conseguir fornecer ferramentas importantes para os professores, coordenadores que vão estar à frente das salas de aula, isso já muda muita coisa. É aquela coisa que a Ana trouxe, que vocês concordaram aí, né, de todo mundo. Então é ajudando um pouco aqui para você poder ter um passo adiante. Vocês participaram do nosso projeto ano passado. E esse ano vocês estão à frente de muitas iniciativas do projeto. Então isso é importante, né? Se apenas eu estiver à frente ou só a Ana estiver à frente, a gente não consegue fazer com que haja um compartilhamento de ideias. Então, acredito muito que a gente poder instrumentalizar pessoas que estão na educação com o uso de estratégias, ferramentas e aprendizados das competências socioemocionais garantem uma maior eficácia desse desenvolvimento dentro de sala de aula e não somente fora. E hoje eu encaro a escola como chave fundamental para esse processo, sim. Ô, Cris, e como você vê que você falou que não como uma disciplina, como você vê que poderia ser implementado nas escolas essa questão da saúde mental? Ser em sala de aula ou ter a parte? Como você vê que poderia colocar? Ou com projetos como Vez e Voz, só que dentro das escolas? Vini, existem várias possibilidades, né? Uma das que eu, Cris, observo é que teria como implementar isso no dia a dia. Eu não preciso trazer hoje, vamos estudar as competências socioemocionais. Simplesmente na maneira como eu lido com o meu aluno, como eu mostro ter uma escutativa, como eu trago para ele algumas perguntas, eu já estou trabalhando a inteligência emocional nos alunos. Eu não preciso colocar um horário específico. Quando a gente fala das competências socioemocionais, elas estão presentes 24 horas do nosso dia. Então, daria para trabalhar isso nos momentos de aula, numa discussão, num debate, numa conversa em roda. Na hora que eu estou explicando alguma coisa, eu posso trazer elementos do dia a dia para o aluno. E também poder trazer um momento só de reflexão para o aluno. Eu vou colocar aqui uma prática que eu tinha. De sexta-feira, eu trabalhei com alunos muito do ensino fundamental 1, e eles tinham a oportunidade de levar algum brinquedo na sexta-feira. Famoso dia do brinquedo, saudades. Dia do brinquedo, isso. Isso mesmo. E o que eu combinava com eles? Se eles tivessem trabalhado, né, as questões dentro do que a gente combinou, de tarefas, de segunda a quinta, na sexta-feira, ao invés de ser só o horário do intervalo, eu ia deixar o dia para a gente fazer movimentos diferentes. Então, na sexta-feira, eu sentava com eles, eu conversava, eu trazia jogos de estratégia, eu criava jogos com eles que um tinha que ajudar o outro, jogos colaborativos. E muito disso eu aprendi com um curso que eu fiz de jogos. Eu fiz um curso que na época chamava Super Cérebro, e a gente aprende a utilizar jogos como ferramenta para competências e habilidades. E é muito incrível, porque ao mesmo tempo que parece que não estão sendo trabalhadas competências e habilidades, você está trabalhando
10, 15 competências e habilidades. E a gente precisa desse movimento, que seja algo natural, seja algo prazeroso, porque quando a gente gosta, quando a gente sente prazer no que a gente está fazendo, a gente consegue aprender com maior eficácia. Então, eu acredito que tem esses momentos do dia a dia e também pode ser colocado como ali um momento de bate-papo, uma aula extra, algo assim, mas não como uma matéria, sabe? Sim. Como algo